Lá vai o hacker para o ataque. Passa por um colaborador, passa por dois. Finta VPN e o antivírus grátis. Dá uma revenga na firewall. Olha, vai finalizar o ataque informático. Mas a Vodafone Business faz uma grande defesa. Agora a sua empresa pode ter a melhor defesa contra ataques informáticos. Com os seus equipamentos protegidos com o Trend Micro, a partir de 1,70€ por mês, o seu negócio pode tudo. Together we can. Vodafone Business. Hoje, excepcionalmente, na edição da noite, já estão connosco José Eduardo Martins e Pedro Delgado Alves. Boa noite aos dois, bem-vindos. José Eduardo Martins, vou começar por si para lhe perguntar que impacto terá tido a greve geral de hoje na negociação do novo pacote laboral. Isso vai depender muito da composição parlamentar e do que, sobretudo, um partido que vive do ar do tempo e que já esteve contra a greve e a favor da greve, decidir fazer no final. Acho que, obviamente... Está a falar do Chega? Sim. É sempre um catavento. Como vive do ar do tempo, nós nunca sabemos o que vai fazer, mas quer dizer, sim, eventualmente obrigará, tal como está a acontecer, já houve várias normas renegociadas pelo Governo. Quando se quer fazer uma proposta que se pretende de ruptura, evidentemente que ela tem que começar pelos aspectos mais críticos para haver margem de cedência. Acho que isso que está a acontecer. Mas no essencial eu acho que ficam todos contentes, não é? Os sindicatos fazem por via da função pública, como sempre, alguma prova de vida, o Governo vitimiza-se e queixa-se que a sua agenda era muito reformadora e que não está a avançar. E os comentadores, como sobretudo as televisões nos divertem com coisas que não têm nada a ver com a greve geral e ficamos uma hora a ver vândalos em frente à Assembleia da República, como se isso tivesse alguma coisa a ver com o que está a acontecer entre os sindicatos, o Governo e a negociação dos contratos de trabalho, como nós ficamos ainda por cima com essas imagens na cabeça de uns vândalos a incendiar caixotes de lixo, achamos todos que há uma grande ruptura social. Na verdade, o que nós estamos a fazer é um bocadinho isto. Nós não temos resposta para os problemas do século XXI. Não tenho a certeza que a reforma do Código de Trabalho fosse uma coisa essencial para uma das que temos que enfrentar, que é o tema da produtividade. Como ninguém diz nada sobre demografia, sobre os desafios da robotização e sobre a verdadeira questão que alimenta algum conflito e uma crescente desigualdade, que é basicamente a democracia liberal. O socialismo real falhou há 40 anos, a democracia liberal supostamente ia substituí-lo para sempre. Não há um adversário ideológico da democracia liberal, mas na verdade a democracia liberal não tem garantido a coesão social e a coesão territorial. Vamos ao Pedro Delgado Alves. Nós estamos numa mímica anacrónica de coisas que não são assim tão importantes, mas que entretêm o ar dos tempos. Para lhe perguntar em que medida é que acha que esta greve geral pressionou o Governo neste processo de negociação que ainda decorre do novo o Governo, pacote de lei laboral? Bom dia, em primeiro lugar, eu acho que o Governo ainda não interiorizou, ou pelo menos não mudou publicamente a sua postura de, enfim, que continua a revelar alguma incapacidade de negociar com a lisura, com a ausência de arrogância que devia ter num processo negocial. Ainda mantém uma postura bastante sobranceira em relação ao tema. Eu, apesar de tudo, neste tema eu acho que o Primeiro-Ministro, não diria que foi enganado, mas eu acho que seja inocente, não. Acho que isso mas obviamente é uma pode ser uma posição técnica, política. É uma posição política, mas em termos de valorização das instituições, de valorizar os processos negociais, de valorizar a democracia, não marca muitos pontos e até o coloca muitas vezes na mão, maioria absoluta do Dr. Costa. Que comparativamente... Era melhor. José Eduardo, comparativamente com aquilo a que assistimos no Parlamento, de recurso sistemático a processos de urgência para fazer passar a legislação de um momento para o outro, com a conveniência do Chega, as coisas que se diziam da maioria absoluta do seu rolo compressor, esta ausência de maioria absoluta é bastante pior na degradação dos procedimentos negociais e do funcionamento do Parlamento. Mas eu queria focar no tema principal, porque eu queria dar nota de que eu acho que o Primeiro-Ministro, não é que tenha sido enganado, eu estava a usar esta expressão, mas eu acho que o Primeiro-Ministro abraçou uma reforma laboral com uma escala e um potencial de criar divisão e conflito
conflitualidade social com o qual ele não contava. Eu acho que muito provavelmente foi-lhe apresentado um projeto bastante transformador em vários aspectos importantes da legislação laboral. Tem uma marca muito intensa da Ministra, a Ministra que dedicou a sua vida à área, ao setor, tem opiniões bem vincadas sobre o tema e que apresentou, eis aqui um pacote laboral que o Governo da AD deve apresentar. Mas eu acho que não houve triagem fina de verificar se de facto aquilo que estava apresentado naquela primeira versão não iria permitir que a UGT e a CGTP se juntassem numa greve geral em relação a temas que muitos deles são de muito difícil defesa. Tanto assim é que o Governo já recuou naqueles que, aqui não acho que seja um ramo de oliveira em relação aos sindicatos, é mais a evidência de que, aquelas que seriam flagrantemente inconstitucionais e que não se safavam no Tribunal Constitucional, deixou-os que, por exemplo, a matéria relativamente aos despedimentos sem justa causa, portanto, a ideia de que o direito à reintegração desaparece, por exemplo, há 2 ou 3 coisas que são de tal forma, normalmente nas reformas há sempre assim 2 ou 3 que são os cordeiros sacrificiais. Estão lá para se poder dizer recuei desta coisa horrível, ou seja, a versão inicial do pacote tem uma coisa trágica, tem uma coisa trágica que ainda por cima é inconstitucional e depois consegue-se compatibilizar uma coisa que, bem, se passasse era um milagre e ficávamos felicíssimos, mas na verdade não se contava que passassem. E portanto eu acho que o Governo, primeiro, verdadeiramente, enfim, aqui não estou a defender o Luís Montenegro, acha verdadeiramente que comprou uma coisa sem ter olhado, comprou um carro, mas estás a defender, tu estás a dizer que ele é tolo porque não olhou para os estofos do carro, não olhou para... Estou a dizer que a Ministra lhe arranjou um problema, ele não se apercebeu, mas ele já tinha tido uma oportunidade de fazer aqui algum recuo, também não quis, porque também no fundo se sabe uma coisa, isto não é algo que esteja, enfim, anos-luz da posição que ele possa ter sobre esta matéria. Agora, se nós virmos o Primeiro-Ministro a querer dizer eu resolvi os problemas sociais todos, eu acabei com a conflitualidade social, de facto a greve da geral de hoje, que teve mobilização, o Governo também comete um erro em tentar excessivamente desvalorizá-lo, ou seja, descredibiliza-se na forma como quer apocar a dimensão da greve, etc. E, portanto, estraga a pintura do Governo que resolveu os problemas sociais todos, que não tem ninguém a protestar. Eduardo Martins. O que eu ia dizer, basicamente, a política precisa... Eu não creio... Enfim, a versão do Pedro é sibilinamente cruel com o Primeiro-Ministro. Quer dizer que havia uma Ministra que tinha uma agenda e que o Primeiro-Ministro comprou sem medir a consequência. Não acho que seja nada disso. Acho que há um governo de direita que manifestamente quer fazer uma reforma do Código de Trabalho, está no seu direito, com ou sem maioria, a iniciativa é obviamente do Governo e se a quer assumir, acho muito bem que a assuma. Coisa diferente é... Não se lembrou de metê-lo no Coisa diferente é assim, não creio que gere nenhuma dessa conflitualidade social que tu desejas e antecipas. Não creio que nenhuma dessas medidas seja verdadeiramente... O problema deste Código de Trabalho é que as coisas que muda não justificam o impacto de facto que esta discussão teve, mas se calhar para o Governo sim. Se calhar para o Governo e para a oposição há um marcar de posição que é importante. Eu que não sou, enfim, que me procuro colocar o mais distante possível de tudo isto, eu não vejo uma grande fé. Eu sou uma pessoa de direita, não vejo uma necessidade extrema desta mudança no Código de Trabalho para acelerar a produtividade. E, portanto, acho que pusemos, posso achar... Não discordo grandemente de boa parte das coisas que são propostas, embora não as ache urgentes nem precisas e, portanto, não as ache assim tão dramáticas como tu. Acho errado aumentar o prazo dos contratos a prazo. Mas, quer dizer, mas as pessoas habituam-se todas. Isso não é uma grande mudança. Isso não é um argumento Isso não é uma grande mudança. O banco de horas é a única coisa que, apesar de tudo, permite alguma flexibilidade. Vigorou durante todo o período da geringonça. Vigorou durante todo o período da geringonça. O individual muitas vezes é uma opção dos trabalhadores e a lei não o permitir, como outras coisas não permite, acaba por ser mais coercivo da vontade dos trabalhadores de flexibilidade do que exatamente dos patrões. O que eu estou a dizer, volto ao que disse atrás, não acho que haja aqui potencial de conflito, eu não governo, para bem de vocês todos, se o fizesse não teria escolhido isto como ponto aqui de dissenso, o Código de Trabalho. Acho que há outras coisas mais importantes para a produtividade, para tratar mais depressa, nomeadamente nós termos basicamente esta condenação. Bem, afinal, Nelma, se eu soubesse,
Eu também era candidato e não sou, mas nós temos essencialmente um tema de demografia. Nós não estamos a conseguir recuperar nenhum ganho de produtividade, porque nós somos uma sociedade cada vez mais envelhecida, com mais peso de obrigações sociais e menos produtividade. Nós não estamos a ser capazes de abraçar os desafios do futuro, da nova agenda do trabalho, com a robotização, com tudo o que daí vem, com tudo o que podia aparecer de melhoria de produtividade. Nós escolhemos o Código de Trabalho. É o que eu digo, é uma espécie de mímica anacrónica que permite a todos até repetir a contabilidade de quantos fizeram greve e quantos não fizeram greve. Não leves a mal o golpe de judo, mas vou-te mandar ao chão com o teu próprio peso. Tu acabas de apontar 2 ou 3 coisas sobre demografia, que é precisamente aquilo, tópicos, que a proposta acaba por ser contraproducente. Estavas a dizer, e com muita razão, que há um problema real que temos que encarar. Vamos ver até o impacto do excesso de vontade de neutralizar o Chega, que foi metido na legislação sobre migrações, e o preço que eventualmente se pagará ao nível da performance da economia por dificuldades demográficas que são necessárias para o nosso crescimento. Mas concretamente esta proposta... Espera, mas eu quero falar destas coisas do Código de Trabalho. Concretamente estas propostas, ao nível da parentalidade, da conciliação da vida familiar e profissional das pessoas que têm filhos, ao nível também do tratamento que dá aos jovens, o que falávamos há bocadinho, da duração excessiva dos contratos a prazo e a forma como isso dificulta o início de vida, dificulta a planificação, são tudo aspectos que não são absolutamente irrelevantes, antes pelo contrário, são centrais na geração de demografia, de constituição de família. Os que são centrais são os que fixam, os que são centrais são os que fixam os mais produtivos. Não estou a desvalorizar o que tu disseste. Estou a dizer precisamente pelo que tu disseste, é que este Código de Trabalho tem essas dificuldades todas e não é, enfim, é um tiro também estratégico para aquilo que o país precisa, no momento em que a legislação laboral que temos, aquela que foi construída em vários momentos, com avanços, com recuos, mas que neste momento oferece soluções equilibradas e, aliás, grande parte dela resultou de negociação coletiva, grande parte dela teve o acordo em concertação social e que, enfim, não era pedida sequer com alterações com esta escala pelos patrões. O que angustia as pessoas, em primeiro lugar, não é nenhuma das mexidas do Código de Trabalho que faz cá ficar a força de trabalho que nós precisávamos dos nossos mais qualificados que se vão embora. Deixa-me lá agora acabar. E depois, basicamente, o que se passou, o que se passa hoje, o que leva basicamente à contestação social, mais do que estas mudanças na legislação laboral a que todos nos adaptamos e que não são assim tão ultramontanas, é uma espécie de ansiedade pelo futuro. A geração que está a viver a vida em pleno neste momento já levou com a crise financeira de 2008, já levou com a Troika, já levou com a pandemia, já levou com muitas coisas em cima e, sobretudo, qualquer coisa que pareça uma espécie de retrocesso de direitos laborais, mesmo que o não seja, convoca uma ansiedade pelo futuro, que é o que esteve em cima da mesa nestes dias, um medo do empobrecimento, mais do que outra coisa, e eu esse compreendo. José Eduardo Martins, Pedro Delgado Alves, muito obrigado aos dois e até uma próxima oportunidade.